Bem-vindos aqui de volta ao curso prévio sobre escatologia. Estamos na nossa quarta aula, penúltima aula desse curso, que é bem resumido. Como já comentamos, é só uma prévia, é só um gostinho daquilo que nós ensinamos no CIBIMA de uma forma mais detalhada. Mas aqui nós queremos, como já disse na primeira aula, abençoar as igrejas, abençoar nossos irmãos e irmãs de vários locais, dando esse gostinho doutrinário, teológico e despertando o interesse de vocês para se aprofundarem nesse assunto espetacular, no caso, a escatologia. Bom, na aula passada nós falamos sobre algo que iria acontecer após o arrebatamento da igreja. Falamos que no céu haverá o tribunal de Cristo, onde seremos recompensados, galardoados, mas na terra, simultaneamente, vai acontecer o pior período que já terá havido na história desde então, e nunca vai acontecer outro pior do que aquele. É a tribulação. E vimos alguns textos que descrevem esse período. Falamos de Isaías, capítulo 13, Jeremias, capítulo 30, e hoje vamos ver mais um trecho bíblico muito conhecido, quer dizer, muito importante para esse assunto escatológico, a tribulação, que menciona inclusive o personagem de foco, quer dizer, o personagem central daquele período, que é o anticristo. E esse nosso terceiro texto é um texto que se refere às palavras do próprio Senhor Jesus Cristo descrevendo esse período. O contexto aqui, o Senhor Jesus está nos seus últimos dias na terra, durante a sua encarnação, última semana dele aqui, está no Monte das Oliveiras, que é bem defronte o monte do templo ali, onde ele estava vendo o templo de Jerusalém naqueles dias, que naqueles dias estava de pé ainda. Ele estava vendo, os discípulos chegam, abordam a ele, perguntando, dizendo, olha que maravilha essas construções e tal. E ele diz, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. O famoso discurso do sermão do Monte das Oliveiras, o sermão escatológico que está em Mateus capítulo 24. Bom, então vamos ver apenas alguns versículos aqui. Ele começa a descrever, os discípulos pedem os sinais, que sinal vai acontecer desses eventos futuros, e ele começa a descrever nos versículos 4 a 7 alguns sinais que vão acontecer. Você pode ver na sua Bíblia, mas resumidamente ele fala em falsos cristos, falsos líderes, dizendo que era Cristo, mas não era. Outro, guerras, rumores de guerras, fala de fomes e fala de terremotos. E tudo isso ele diz no versículo 8, Mateus 24, 8, que é o princípio das dores. Então depois disso vai acontecer uma intensa perseguição, não da igreja, que a igreja já vai ter sido arrebatada, mas dos crentes que estarão aqui. Peraí, então tem crente na tribulação, mas não foram arrebatados? Calma, a igreja será arrebatada. Quando ela for arrebatada, quem vai ficar aqui de salvo? Ninguém. Logo após o arrebatamento da igreja, não vai ter ninguém salvo na terra, mas muitos vão se converter durante a tribulação. Não fazem mais parte da igreja que já foi arrebatada, mas fazem parte do povo de Deus. Então, esses que vão se converter vão sofrer intensa perseguição aqui, e Cristo fala disso. Tá? No versículo 15, ele diz assim, Mateus 24, 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ele prossegue aqui. O que é isso? Não vou descer detalhes, nós nem temos tempo para isso em nossas aulas aqui do prévia. No CIBIMA a gente desenvolve isso com mais detalhes, mas aqui é só para tratarmos do assunto, mostrarmos, como falei, despertar o interesse de vocês se aprofundarem mais. Mas seja como for, Daniel fala de um personagem que vai se levantar aqui no reino, que ele equivale ao Império Romano antigo, mas entendemos que esse Império Romano vai voltar, vai ser o Império Romano redivivo, e vai ter um grande líder, entendemos que é o anticristo. Então ele é o abominável da desolação. O que nós entendemos? Novamente você vai ter que ler na sua Bíblia e se aprofundar, mas novamente não é o tempo, não é a ocasião de falarmos disso agora. Mas Daniel também fala no capítulo 9 que faltam 7 anos, os 7 anos finais da história antes de Cristo voltar, vai ser marcado por uma aliança. Alguém vai fazer uma aliança com muitos, entendemos que seja com Israel por 7 anos, e aquela aliança vai ser rompida bem no meio, ou seja, com 3 anos e meio. Daniel 9:27 fala disso. Tá? Então,
e Daniel descreve isso. Daniel capítulo 7 fala desse império, fala do anticristo, sim, e o Daniel capítulo 9 fala desse período de tempo. Ele fala de semanas, entendo que sejam semanas de anos, e a 70ª, a semana número 70, é a que ainda falta ser cumprida, todas as outras já foram cumpridas. Então vai ter esse pacto de 7 anos que o anticristo firma com Israel. No meio ele quebra e vai começar a perseguir os judeus, e ele vai se sentar no centro do templo em Jerusalém. Que templo é esse? Hoje não existe, mas vai ser reconstruído. Então vai ter um templo reconstruído em Jerusalém, em que os judeus vão se alegrar no começo, vão restaurar os seus sacrifícios, a sua adoração a Deus, e o anticristo apoiando tudo. Um personagem que não é chamado de, eles não vão achar que é o anticristo, é claro, mas um personagem muito poderoso na terra vai ajudá-los nisso, pelo que entendemos. Mas no meio dos 7 anos, bem na metade, ele vai trair essa aliança e vai entrar nesse templo e profaná-lo, ok? Por isso que Cristo diz: quando vires esse abominável da desolação no lugar santo, no templo, fujam. Ou seja, judeus, fujam de Israel. Quem estiver sobre o eirado, estou no versículo 17, não desça a tirar da casa coisa alguma, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Falando de judeus, fujam de Jerusalém. Versículo 19, Mateus 24, 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque, atenção para esse versículo 21. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Claríssimo isso aqui. Grande tribulação, está aí o termo. Ou seja, naqueles 7 anos vai ter tribulações acontecendo, sim, mas elas vão crescendo em intensidade. E a segunda metade dos 7 anos é exatamente o que Cristo está chamando aqui de grande tribulação, quando o anticristo começar a se revelar como tal e começar a perseguir Israel. O livro de Apocalipse, ele é bem cronológico, há uma sequência cronológica de ponta a ponta. Ele começa a descrever Cristo glorificado, a era da igreja, capítulos 1 e 2, aliás, 1, 2 e 3, versículo 4 e 5, a igreja, a partir daí, ela desaparece de cena, e o João começa a descrever o cenário celestial, onde Deus está. A partir do capítulo 6 até o capítulo 18, ele descreve o período da tribulação. No capítulo 19, prossegue na sequência. Mas falando da tribulação, ele descreve uma série de juízos, como selos, trombetas, taças, que são grandes aflições que vão crescendo em intensidade, e pelo que entendemos, mais rapidamente, as ocorrências são mais rápidas, até chegar no final desse período que entendemos, à luz de Daniel capítulo 9, que são 7 anos. Então ele fala dessas séries de juízos, que incluem guerras, fomes, pestes, morticínio, vimos isso já em Mateus, lembra? Mateus 24. Sinais nos astros, exércitos diabólicos na terra, grandes terremotos, desastres na terra e um ditador mundial, que já comentamos aqui, que é o anticristo. Também mencionado por Daniel, capítulo 7, de uma forma bem clara aí. Ok? Bom, e o final desse período? O que vai acontecer no final? No final desse período, os judeus, como já comentei, vão estar sendo grandemente perseguidos, muitos vão morrer. A Bíblia diz que 2/3 dos judeus vão morrer, e o restante que houver, o 1/3 que sobrar, todos eles vão estar ainda debaixo de grande perseguição. E a cidade de Jerusalém está sendo cercada de vários exércitos, e eles vão estar na beira da extinção, os judeus. E nesse momento está preparado o cenário para a segunda vinda de Cristo, que representa o final da tribulação, o final dos 7 anos. E antes de descrevê-la, você pode tomar nota dessas passagens que descrevem exatamente essa reunião de exércitos ao redor de Jerusalém. Joel 3, 1 e 2, versículos 11 a 16, Zacarias capítulo 12, versículos 2, 3, 8, 9 e Apocalipse 16, 12 a 16. Okay? Dê uma olhada nesses versículos e então a Bíblia passa a descrever a segunda vinda de Cristo, e no livro de Apocalipse vem na sequência exata. Até o capítulo 18 a tribulação, capítulo 19 a segunda vinda de Cristo é descrita. Vamos ver algumas das descrições da segunda vinda na Bíblia.
Mateus 24, versículo 27, 30 e 31, o próprio Senhor Jesus descreve a sua segunda vinda. Olha como ele diz, 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Versículo 30, o 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Que maravilha a descrição da segunda vinda de Cristo. Outra passagem, como já comentei, está em Apocalipse, capítulo 19. Vou ler apenas alguns versículos. Vamos lá para o Apocalipse 19. É o mesmo evento sendo descrito agora por João, que viu, teve uma visão de algo que ainda vai se cumprir, mas João teve um grande privilégio de ver isso com seus próprios olhos, ainda que em visão de algo futuro. Mas diz assim, Apocalipse 19, versículo 11 em diante, vou ler só alguns versículos. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é o Verbo de Deus. Olha, interessante que só João na Bíblia chama Cristo de Logos, palavra, Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro, e assim ele prossegue. E assim o Senhor Jesus Cristo desce até a terra com toda a sua noiva, a igreja. Lembra que a igreja foi arrebatada cerca de 7 anos antes, pelo menos 7 anos antes, a igreja foi arrebatada, desapareceu aqui da terra, na terra ocorreu tribulação, muitos se converteram, muitos foram mortos, mas nem todos, alguns estão vivos aqui, os judeus na beira da extinção, mas então todo aquele remanescente de judeu se converte durante aquele período final da tribulação, eles aceitam o Senhor Jesus Cristo como Salvador, e nessa hora Cristo volta então e livra os judeus da extinção total. Ele combate os exércitos que estão reunidos em torno de Jerusalém e vem até a terra, toca a terra, ele desce até o Monte das Oliveiras, como diz Zacarias capítulo 14, versículo 4. Você pode ver na sua Bíblia aí, Zacarias 14, 4, é uma referência muito impressionante, com muita precisão de onde Cristo vai tocar quando ele voltar aqui. Naquele dia os seus pés estarão no Monte das Oliveiras, aí ele descreve. Pronto, então Cristo volta e vai então começar a tomar providências para iniciar o seu maravilhoso reino milenar, o milênio de Cristo, que é o que veremos na nossa próxima e última aula dessa série sobre escatologia. Até lá, se Deus quiser.